Olá, pessoal. Eu sou Letícia Braga, sou consultora científica da área de evidências de mundo real na Precision Data. E hoje eu trago aqui a última e quarta aula sobre sistemas de informações sobre mortalidade. Então, a gente já trouxe um pouco da introdução ao SIM, trouxemos sobre a declaração de óbito e sobre questões envolvendo a qualidade da informação. E agora eu vou falar um pouco desses dados e vou trazer alguns exemplos e alguns pontos sobre desafios futuros para a gente iniciar o nosso debate. Essa é a nossa quarta aula, como eu disse, e os objetivos vão ser demonstrar o acesso, a extração e um pouco da manipulação dos dados, com um exemplo bem simples do SIM, e vou apresentar aqui aplicações práticas com 2 artigos e trazer alguns pontos para desafios futuros. Então, aqui a agenda da nossa aula de hoje. E aí, bom, então começando com a parte de acesso aos dados. Então, onde que eu acesso os dados do SIM? Vou trazer aqui 3 formas que eu diria, que eu penso que são as principais, e a primeira delas é o DataSUS pelo Tabnet, que eu acho que é a forma mais usual ali, que todo mundo que trabalha com dados de mortalidade, com dados do DataSUS, conhece essa plataforma. Ela é uma plataforma online do Departamento de Informática do SUS, onde por ela a gente consegue fazer consultas de dados agregados. No final das referências eu vou deixar o link de acesso e daqui a pouquinho a gente vai entrar rapidamente aqui nessa plataforma só para a gente ver como que é. Bom, talvez ali no outro extremo a gente tem o acesso via FTP do DataSUS, que é um sistema de transferência de arquivos, que é o servidor oficial do Ministério da Saúde, onde os dados vão ser disponibilizados de forma bruta. Então, os dados brutos anonimizados, eles vão ser organizados, né, por tipo de informação, eles vão ser disponibilizados nessa plataforma. E ali, por fim, né, a forma de acesso por meio do Open Data SUS, que é uma plataforma do Ministério da Saúde voltada para transparência e acesso público, e vai possibilitar o acesso aqui aos microdados, mas aqui eles não estão de forma bruta, eles estão de forma organizada, um pouco trabalhada, eu vou mostrar direitinho, e o exemplo que a gente for fazer vai ser com os dados do Open Data SUS, de forma que facilita um pouco o trabalho com os dados por esse meio. Bom, então aqui trazendo uma comparação, né, das três formas. No Tabnet, a gente consegue, então, ver o dado agregado e já consulta na web, mas é um dado menos detalhado, enquanto no FTP DataTools a gente tem os microdados brutos, então vai ser um dado detalhado que vai ser necessário um processamento, e já no Open Data SUS a gente tem esses microdados organizados. E aqui eu trouxe na tabela, comparando os três, mais para dizer que não existe melhor ou pior plataforma para a gente acessar, mas sim aquela que vai se adequar mais ao meu objetivo e à pergunta de pesquisa que está sendo feita. Alguns outros locais, então, a gente tem algumas secretarias estaduais e municipais de saúde que elas vão disponibilizar as consultas e vão ter alguns dashboards próprios com os dados do SIM, e a gente também tem alguns softwares em que vai permitir um acesso integrado diretamente com os dados do SIM, por exemplo, o R, a gente tem ali alguns scripts, algumas bibliotecas que permitem isso de forma mais automatizada. São diversas formas. Se você tiver alguma outra forma que acessa os dados do SIM, comente no vídeo que a gente discute, que sempre tem coisas novas surgindo. Bom, então agora eu vou demonstrar, vou acessar, né, essas três formas que eu mostrei e vou fazer uma análise bem rápida dos dados do SIM a partir do Open Data SUS. Então, pessoal, como eu falei, eu vou mostrar os 3 exemplos no site. Então, aqui eu estou no site do Tabnet, e aí a gente pode, então, por exemplo, né, vou ver aqui por região, eu tenho as minhas linhas, posso colocar unidades da federação, posso colocar outras variáveis, o que eu vou querer nas colunas, os períodos disponíveis. Então, né, estou num exemplo aqui do SIM, mas a gente também, por meio do Tabnet, pode acessar outras informações e não apenas a de mortalidade. Então, aqui um exemplo, eu vou colocar o ano de 2021, posso quebrar por sexo, região, né, por diversas variáveis. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar todas as categorias, e aí ele vai me dar então, esse dado agregado do número de óbitos por residência, segundo região, a gente teve, né, no ano de 2021, total aqui de 1.832.649 óbitos. Aqui, no FTP DataSUS, né, a transferência de arquivos,
E aí aqui a gente vê, né, a gente não tem apenas o SIM, mas a gente tem algumas outras ferramentas, alguns outros bancos, né? E eu vou colocar aqui no SIM para a gente poder ver como que aparece. Então a gente filtra e ele vai me dar os dados, por exemplo, se eu quiser a declaração de óbito, vou pegar aqui para o ano de 2023 e para o Brasil todo, e aí ele vai me trazer um arquivo no formato DBC, que são seus dados brutos, e aí eu vou precisar trabalhar esse arquivo, ele é um arquivo grande. Vou mostrar, por exemplo, aqui o próximo exemplo usando o software Stata, e ele não lê esse arquivo no formato DBC, então normalmente a gente precisa usar o R, o Python, para poder trabalhar esse tipo de arquivo. E aí aqui eu estou no Open Data Source, e eu estou já no sistema de informação sobre mortalidade, no SIM, mas ele também tem outros dados. E aí aqui ele já traz os dados de mortalidade em diferentes formatos, então aqui a gente tem CSV, e a gente vai ver outros formatos aqui embaixo, então a gente pode escolher os formatos que a gente vai usar. Primeiro, ele traz essa estrutura dos dados, que é esse PDF aqui, que é como que os dados estão organizados, que seria tipo, né, meu dicionário de variáveis. Então, a gente tem diversas variáveis aqui, se foi acidente de trabalho, o bairro de residência, então, como que está, né, como que isso está codificado. Então, aqui é onde a gente vai precisar usar quando a gente estiver trabalhando com esses dados pelo Open Data Source. Aí, se você colocar aqui qualquer um deles, explorar, ele vai permitir uma pré-visualização ou vai baixar esses dados. E aí, eu já baixei os dados de mortalidade de 2019 e de 2021, só para a gente fazer uma análise muito rápida aqui no Stata. Vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, então aqui, fazendo a análise de mortalidade geral para o ano de 2019, eu baixei esse arquivo do Open Data Source, e eu já li aqui no Stata, então só mostrando um script bem simples que eu rodei, com o objetivo de verificar os CID-10 mais frequentes, né, como causa básica de óbito, mais frequentes em 2019 e em 2021. Então, primeiro eu estou aqui em 2019, né, eu fiz esse script para poder, né, primeiro contar quantas vezes cada CID-10 aparece na base, depois ordenei de forma decrescente das frequências, então, né, do maior para o menor, depois calculei esse percentual, formatei para 2 casas decimais, só para ficar melhor visualmente, depois listei aqui as 10 causas mais frequentes. Bom, e aí ele me gerou, então, como resultado, em 2019, a gente teve a causa básica I21.9 como sendo a causa básica mais frequente de óbito registrada no Brasil, com percentual de 6,87% das causas básicas. Então, a gente vê que tem até uma certa granularidade aqui das diferentes causas básicas, dos diferentes registros. Se a gente fosse listar todas, né, fazer ali a frequência de todos os CIDs, a gente vê que tem CID que foi registrado só uma vez, então uma frequência muito pequena daria uma tabela muito grande. E esse CID, I21.9, se a gente vem aqui, ele é o CID de infarto agudo do miocárdio, que foi, então, a causa básica mais frequente registrada no Brasil. E aí, se a gente faz esse mesmo processo, eu vou ler agora o banco de 2021, para a gente ver qual que foi a causa básica mais frequente. Então, pessoal, aqui a gente viu para 2021 a mesma coisa que a gente fez para 2019, mas aí a gente já vê um perfil diferente, ou seja, aí 21.9, que era infarto agudo do miocárdio, ele já cai para a segunda posição, e a gente vê o B34.2, a Covid-19, como a principal causa de óbito registrada no Brasil. Então, a gente vê aqui, né, como 23,16%. Então, como que isso foi impactante? Então, foi só para mostrar para vocês que, com uma análise simples, a gente já consegue ver o impacto de uma pandemia e já consegue pensar ali em diversas políticas, né, de vigilância epidemiológica, mas aqui tem várias variáveis, várias análises, várias possibilidades de análise com esse tipo de dado. Bom, então, retomando para a minha apresentação, agora eu vou trazer um exemplo bem rápido de 2 artigos, 2 estudos, só para chamar a atenção de outros temas também envolvendo mortalidade. Esse primeiro estudo, ele foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Cardiologia,
e ele avaliou a mortalidade por doenças cardiovasculares. E aí ele comparou o SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que a gente está falando aqui, com as estimativas do Estudo de Carga Global de Doenças no Brasil, entre 2000 e 2017. Por que eu trouxe isso? Que eu acho que quando a gente estuda mortalidade e questões envolvendo a carga global de doenças, vai ser muito comum a gente ver o GBD, né? O GBD é o Estudo de Carga Global de Doenças, é uma iniciativa internacional, né, que une ali vários pesquisadores para poder ter esses dados de diversos países do mundo. Ela é uma iniciativa que iniciou na década de 90 com a Organização Mundial de Saúde e desde ali do começo dos anos 2000 que ele é coordenado pela Universidade de Washington. Então aqui a gente vai ter, né, esse estudo, ele comparou os diferentes registros, né, e ele criou então o dado, a informação pelo SIM bruto, ele construiu o SIM corrigido e as estimativas para o GBD em 2017. E aí ele viu um padrão semelhante, né? Tanto no SIM quanto pelo GBD, os óbitos por doença cardiovascular, eles aumentaram entre 2000 e 2017 em valores absolutos, mas as taxas, elas reduziram. E quando foi analisado por unidade de federação no Brasil, as tendências do SIM bruto elas se inverteram com o aumento dessas taxas de mortalidade nos estados da região norte e nordeste. Então, aqui também a gente vê a importância e a gente vê um pouco dessas questões de transição epidemiológica. O outro estudo, ele avaliou os dados de morte por Covid nas bases do cartório, então no registro civil, no CIVEP-GRIPE e no SIM. Foi um estudo publicado na revista brasileira, Caderno de Saúde Pública. Então, ele comparou esses registros de óbitos por Covid, né, no território nacional, comparando, então, o registro civil, o SIM e o Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica. E aí ele viu que, né, existem discordâncias entre esses números e, conforme esperado, o registro civil, ele é uma base onde isso é atualizado mais rapidamente do que as outras bases do DataSUS. Porém, as bases do DataSUS vão apresentar dados mais detalhados de mortes. Então, aqui é só para dizer o que eu disse lá no começo, não existe base melhor ou pior, certa e errada, mas aqui a gente pode utilizar de diversas fontes, e claro que a melhor vai ser aquela que vai depender do seu objetivo e da sua pergunta de pesquisa. Bom, então, trazendo aqui alguns desafios futuros para a gente, né, começar a debater sobre esse tema, a gente tem a questão da qualidade, da completude dos dados, que já trouxemos nas outras aulas, né, que é um desafio desde o início e que a gente já teve muitas melhorias ao longo dos anos e que sempre vai ser um desafio aí para a gente ter os dados preenchidos de forma completa, com melhor qualidade, para a gente ter dados melhores. A integração com outras bases de dados, quando a gente quer ter indicadores, quando a gente vai fazer pesquisas, que isso possa ser integrado, né, ao SINASC e a outras bases. O uso de tecnologias mais avançadas para análise e predição, que eu acho que é um tema ali, um desafio, tema do momento, não só para o SIM, mas envolvendo análise de dados em geral, com o uso de inteligência artificial, com o uso de técnicas de machine learning. E, por fim, as questões envolvendo transparência e acesso aos dados, né, para que a gente possa sempre disponibilizar microdados, mas de forma transparente, mas que garanta ali as questões éticas e de confidencialidade. Isso também vai ser sempre um debate ali de um desafio futuro para a gente conversar. Bom, eu deixo aqui as referências, então, tanto, né, os links para os acessos do Tabnet, do FTP e do Open Data SUS, e os 2 artigos que eu citei agora. E quem quiser pode escrever, pode comentar no vídeo, que a gente envia o slide, envia os artigos também, e envia o script do Stata para quem quiser. Então, se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, comentem lá, que a gente conversa um pouco, que a gente responde, tá bom? Obrigada, pessoal.